Olá, me chamo Elane, sou psicóloga, sou professora da Neuropensar e fiquem agora com a aula de cuidador escolar. Olá, no curso de cuidador escolar, hoje irei abordar a respeito das deficiências e os desafios na inclusão escolar. De princípio, irei falar a respeito das deficiências. Sabemos que existem vários tipos de deficiências, sendo que as mais comuns são a deficiência visual, a motora, a mental e a deficiência auditiva. E a Organização Mundial de Saúde, ela traz uma definição a respeito de deficiência, onde diz que deficiência é qualquer perda ou anormalidade relacionada à estrutura ou à função psicológica, fisiológica ou anatômica. Ou seja, a deficiência ela faz parte da condição humana, na medida em que pode ser congênita, quando nasce com a pessoa, ou adquirida ao longo do percurso da vida. Congênita ou adquirida, importa realçar que as pessoas com deficiência ela tem direito a benefícios e resposta de apoio com o objetivo de promover a sua autonomia e cidadania. Irei falar a respeito das deficiências mais comuns e, de princípio, vou falar um pouco a respeito da deficiência auditiva, que também pode vir a ser designada de hipoacusia ou surdez, que traduz-se na perda parcial ou total da audição em um ou ambos os ouvidos. Clinicamente, corresponde à perda parcial ou total. Ou seja, a pessoa ela pode vir a ter a perda parcial dos dois ouvidos ou apenas de um ouvido. Da mesma forma que ela pode vir a ter uma perda total de um ouvido ou de ambos os ouvidos. Existem vários problemas auditivos que podem desenvolver-se em qualquer altura da vida e podem ser causados por inúmeros fatores, como genética, hereditariedade, a pessoa já pode nascer com um problema auditivo, ou a pessoa que tem um familiar com problema auditivo, ela é propensa a ter problemas auditivos também. Vem a questão do envelhecimento, de acordo com que a idade vai avançando, a pessoa também é propenso a ter uma deficiência auditiva. Vem os fatores de infecções, complicações perinatais, traumas físicos, medicamentos, entre outros vários fatores que podem vir a ocasionar uma deficiência auditiva. Então, irei falar um pouco sobre os tipos de surdez. De princípio, irei falar sobre a surdez condutiva. Ela ocorre quando a passagem do som ela é bloqueada no canal auditivo ou no ouvido médio. A passagem do som ela pode ser bloqueada devido a bloqueios ou estruturas anatômicas danificadas no ouvido externo ou no ouvido médio. Já na surdez sensório-neural, que ela também pode ser chamada de neurosensorial, a surdez está no nível sensorial ou neural do sistema auditivo, traduzindo-se na incapacidade de converter as vibrações sonoras em estímulos nervosos que conduzirão os estímulos nervosos até o córtex cerebral. Este tipo é o mais comum no mundo todo e geralmente ela vai resultar na perda da audição lenta e gradual, ou seja, a pessoa vai perdendo a audição aos poucos. E essa surdez, ela vai ser irreversível. A pessoa não vai voltar a ouvir. Já na surdez mista, como o próprio nome diz, indica alterações tanto na orelha externa quanto na média. E também na orelha interna, e combina os dois tipos de problemas auditivos, a incapacidade de transmitir sons para o ouvido interno, além de danos no ouvido interno ou no nervo auditivo. Por exemplo, uma pessoa que tem perda auditiva hereditária e que também sofre com uma infecção no ouvido, ou um indivíduo com perda auditiva condutiva de longa duração que pode sofrer com diminuição na audição por envelhecimento. Então, essa surdez mista, ela vai englobar vários outros tipos de surdez. Já na surdez central, quando as alterações se encontram a partir do tronco encefálico até as regiões subcorticais e o córtex cerebral, as deficiências auditivas são classificadas como centrais, são totalmente irreversíveis. Da mesma forma da surdez sensório-neural. Na sensório-neural, a surdez ela vai ser irreversível. A pessoa não vai voltar mais a ouvir.
Da mesma forma, vai ser na surdez central. A pessoa vai ter uma perda auditiva, no qual não vai haver uma reversão do caso. Infelizmente, a pessoa ela vai continuar para o resto da sua vida com um problema auditivo. Bom, então falando agora sobre deficiência física, que também é conhecida como deficiência motora, pode ser chamada tanto de deficiência física como de deficiência motora, é uma limitação do funcionamento completo ou parcial de partes do corpo humano, como pode ser dos membros superiores ou inferiores. A pessoa ela pode vir a ter uma deficiência física nas partes superiores do corpo ou nas partes inferiores. Dependendo da área do cérebro afetada, a pessoa com deficiência física pode ter uma percepção espacial e no reconhecimento do próprio corpo. Esse tipo de deficiência pode ter um caráter congênito, quando já nasceu com a pessoa, ou pode ter uma deficiência adquirida com o longo da vida, no qual, devido a algum problema, algum acidente, a pessoa pode vir a ter uma deficiência física, ou também chamada de deficiência motora. Bom, então agora irei explanar a respeito dos principais tipos de deficiência física. Existe a paraplegia, que define-se como sendo a perda total ou parcial das funções motoras dos membros inferiores, ou seja, a pessoa vai ter uma perda total dos membros inferiores, que são as pernas, a pessoa não vai conseguir movimentar as pernas. Tem a paraparesia, que define-se como sendo a perda parcial das funções dos membros superiores e inferiores. A pessoa ela vai ter uma perda parcial dos movimentos das pernas e dos braços. Não vai ser totalmente essa perda dos movimentos, vai ser parcial. Já na monoplegia, é um termo que designa a paralisia de um único braço, que se chama monoplegia de membro superior, ou a paralisia da perna, que se chama de monoplegia de membro inferior, causando por uma lesão do sistema nervoso, muito parecido com a monoparesia, que é o termo que designa a paralisia de um único braço, chamando também de monoplegia de membro superior, ou perna, que se chama de monoplegia de membro inferior, causada por uma lesão do sistema nervoso central, e também é a forma mais branda de paralisia cerebral. Já na tetraplegia, designa como a perda total da função motora dos 4 membros. Infelizmente, a pessoa ela vai ficar sem os movimentos dos membros superiores e inferiores. Não vai conseguir nem movimentar as pernas, nem o braço. Do pescoço para baixo, a pessoa perde totalmente esses movimentos. E tem a triplegia, que indica a perda total das funções motoras de 3 membros. Ou seja, ela pode ficar com os membros inferiores sem movimentos, as pernas, e pode ficar com um dos membros superiores sem movimento. E pode ser ao inverso também. E tem a triparesia, que diz respeito à paralisia incompleta do nervo ou músculo de 3 membros que não perderam inteiramente a sensibilidade e o movimento, muito parecido com a anterior. E a hemiplegia, ela vai definir-se como a perda total das funções motoras do hemisfério do corpo. É um sintoma muito frequente em situações de AVC, do acidente vascular cerebral. A pessoa ela pode ter uma parte do corpo ficar totalmente sem movimento. A pessoa pode perder uma parte do corpo, seja o movimento de uma parte do corpo, seja do lado direito ou do lado esquerdo. E tem também a chamada hemiparesia, que refere-se à paralisia incompleta de nervo ou músculo de um dos lados do corpo, que não perdeu inteiramente a sensibilidade e o movimento. E existe a amputação, que diz respeito à perda total ou parcial de um determinado membro. Ou seja, a psicologia chama a amputação de membro fantasma. O que é membro fantasma? A pessoa, durante muito tempo, ela vai ter dificuldade de entender que aquele membro não existe mais. Então, é necessário todo um processo, todo um acompanhamento para que a pessoa ela vá mandando comandos para o cérebro para que ele possa entender que aquele membro não existe mais.
E tem a paralisia cerebral, que diz respeito à lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência alterações psicomotoras. A lesão pode ocorrer no nascimento, anteriormente ou no período que se segue. Não agrava, não progride, mas causa limitações nas atividades diárias das pessoas. E tem a ostomia, que há um tempo atrás não era definida como uma deficiência, mas hoje é. A ostomia, ela vem ser uma intervenção cirúrgica realizada em pessoas que, por motivos de saúde ou acidente, precisam de um canal alternativo no seu corpo. Por exemplo, para evacuar as fezes, urinar ou como auxiliar na alimentação e na respiração. Então, essas pessoas ostimizadas é aquelas que foi sujeita a uma intervenção cirúrgica e hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é definido como uma deficiência. Bom, falando um pouco agora sobre deficiência mental ou intelectual, ela define-se como a redução da capacidade intelectual QI, quando situada abaixo dos padrões considerados normais para a idade. Ou seja, a pessoa ela pode ir avançando na idade, mas ela vai continuar com pensamentos e comportamentos de uma criança. E essa deficiência, ela está associada a limitações de duas ou mais áreas da conduta adaptativa, ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. Ela vai ter dificuldade em alguns aspectos da sua vida, como na comunicação, nos cuidados pessoais, nas habilidades sociais, no desempenho da família e comunidade. Vai ter uma independência na locomoção, na saúde e segurança, no desempenho escolar, lazer, trabalho. Enfim, a pessoa ela vai ter diferentes prejuízos ao longo da sua vida. Porém, não quer dizer que a pessoa ela vai ter prejuízo em todos esses aspectos citados. Vai ter prejuízo em alguns. E a Organização Mundial de Saúde, ela divide-se a deficiência intelectual em 4 partes: na profunda, grave, moderada e leve. A profunda vai ser aquela onde a pessoa vai ter um prejuízo maior, onde tanto a grave como a profunda. Ela vai ter dificuldades nas atividades diárias, vai ter limitação na capacidade de comunicação, vai ter uma necessidade de um cuidador para ao longo da sua vida. E esse cuidador ele vai ser responsável para tomar decisões para essa pessoa. Já na deficiência intelectual moderada, essa ela é caracterizada por falhas de atenção, um fluxo lento de ideias, erros perceptivos, pobrezas de associações, diferente da deficiência intelectual leve. Na deficiência intelectual leve, a pessoa ela vai conseguir ter algumas aptidões, como a leitura, como uma boa socialização em algum dos casos. Enfim, a pessoa ela vai conseguir ter um desenvolvimento legal. Apesar dos recursos sofisticados para a realização desse diagnóstico, ainda é possível ver uma grande dificuldade para ter um diagnóstico de deficiência intelectual. Bom, então falando agora um pouco sobre deficiência visual, a deficiência visual ela é definida como a perda ou redução das funções básicas do olho e do sistema visual, que pode ser súbita e grave ou ser resultado de uma deteriorização gradual, em que objetos a pequena e grande distância se tornam cada vez mais difíceis de ver. As causas mais comuns da perda visual são os erros refrativos não corrigidos em tempo útil, que chegam a ser 43% dos casos, as cataratas, que chegam a ser 33%, e o glaucoma, 2%. Entre outras possíveis doenças que causam a perda visual estão a degeneração macular, relacionada com a idade, a retinopatia diabética, opacidade da córnea, a cegueira infantil e diversas infecções. E, além disso, podem ser causados por problemas neurológicos na sequência de um derrame cerebral, um parto prematuro, traumas ou entre outros fatores. A deficiência visual ela é dividida em 3 partes: na deficiência de baixa visão, próximo à cegueira e a cegueira total. A baixa visão ela define-se pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo depois do tratamento ou correção. Os óculos eles vão melhorar,
vão ajudar bastante, porém não vão corrigir 100%. A pessoa mesmo usando óculos, ela ainda vai ter uma grande dificuldade em enxergar nitidamente. Já a próxima cegueira, falamos em cegueira parcial, quando os indivíduos apenas são capazes de contar dedos a curta distância e os que só percebem vultos. O indivíduo é capaz de identificar também a direção de onde provém a luz. Mais próximo da cegueira total, mas ainda é considerado com cegueira parcial ou visão subnormal. Estes são os indivíduos que só têm percepção e projeções luminosas. Neste caso, há apenas a distinção entre claro e escuro, porém ele ainda não é classificado como uma cegueira total. Já na cegueira total, a cegueira ela vai caracterizar-se pela perda total da visão. Aos poucos, vai perdendo aos poucos a capacidade de ver. A cegueira ela ocorre sempre que existe uma deficiência grave e profunda nos olhos, nas estruturas nervosas que conduzem as imagens até o cérebro ou neste. Portanto, a causa da cegueira ela pode ser muito diversa e engloba traumatismo, doenças, malformações, a desnutrição, para lá das formas congênitas e hereditárias. No que se refere ao momento de sua instalação, a cegueira ela pode ser congênita, que pode surgir de 0 a 1 ano de idade, precoce, que surge entre 1 a 3 anos de idade, adquirida, que vai surgir após os 3 anos de idade. E esse processo, muitas das vezes, no processo da aprendizagem, essa pessoa com deficiência visual, ela vai aprender de diversas formas. Ela vai aprender através do tato, da audição, do olfato, do paladar e também a utilizar o sistema Braille como principal meio de comunicação escrita. E a gente tem que entender que cada deficiência visual tem suas características individuais. E os pacientes reportam isso na variedade de sintomas, através do campo visual restrito, na perda de campo visual, na sensibilidade à luz de encandeamento, na cegueira noturna, enfim, em diferentes fatores. Para a gente entender que mesmo que uma pessoa venha ter deficiência visual, que seja definido como uma cegueira total, mas cada pessoa ela tem sua particularidade e suas dificuldades. Então, para finalizar a respeito da deficiência, irei falar agora sobre a deficiência múltipla, que como o próprio nome indica, vai ser a ocorrência de 2 ou mais deficiências simultaneamente, sejam deficiências intelectuais, físicas ou ambas combinadas. E não existem estudos que comprovem quais são as mais recorrentes. Porém, as causas podem ser pré-natais, por má formação congênita e por infecções virais, como rubéola ou doenças sexualmente transmissíveis, que também podem causar deficiência múltipla em indivíduos adultos se não tratadas. E a deficiência múltipla ela pode ser separada pelas seguintes dimensões: pela física e psíquica, que associa a deficiência física à deficiência intelectual, associa a deficiência física a transtornos mentais, e tem a sensorial e psíquica, que engloba a deficiência auditiva associada à deficiência intelectual, a deficiência visual, a deficiência intelectual, a surdez a transtornos mentais e a perda visual a transtorno mental. E além dessas, tem a sensorial e física, que associa a deficiência auditiva à deficiência física e a deficiência visual à deficiência física. E por último, tem a deficiência física, psíquica e sensorial, que traz a deficiência física associada à deficiência visual e à deficiência intelectual. A deficiência física associada à surdez e à deficiência intelectual, e a deficiência física associada à surdez e à deficiência visual. Sobre a deficiência múltipla, é importante que você saiba que ela ocorre de 2 ou mais deficiências juntas. Então, é um ponto que precisa ser ressaltado para que você possa guardar essa informação, ok? E no próximo módulo, irá falar sobre a Lei 12.764/12, que determinou que a pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
Na segunda parte da aula, irei falar a respeito dos desafios na inclusão dos alunos com dificuldades na escola. Sabemos que a inclusão escolar ela oferece benefícios ao promover a diversidade e garantir o acesso de todas as crianças à educação, tenham elas deficiências ou não. No entanto, apresenta desafios que esbarram em diferentes obstáculos, que devem ser detectados para serem ultrapassados. Os professores, eles vão ser os principais agentes dessa transformação. São também os que lidam com esses desafios diariamente em sala de aula. Isso porque recebem outros alunos com diferentes níveis de desenvolvimento, assim como os transtornos e deficiências graves. Encontrar as melhores estratégias e metodologias de ensino que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos exige treinamento, estudo, apoio da família, da escola e de profissionais especializados. A inclusão escolar, ela acaba com a segregação dos alunos com as dificuldades de aprendizagem, transtornos e deficiências. Ainda que a prática da inclusão apresente novos desafios, os benefícios eles são inúmeros para todos. Os professores, eles precisam encontrar os métodos de ensino que melhor alcancem os alunos com as variadas habilidades de aprendizagem, o que vai beneficiar todos os alunos. Para aumentar o envolvimento no processo de aprendizagem, o mais importante é encorajar um diálogo aberto sobre as diferenças, bem como respeito por aqueles com diferentes habilidades, origens, culturas e necessidades especiais. No entanto, apesar dos benefícios, ainda existem muitas barreiras para a implementação da educação inclusiva. E aqui eu vou citar as principais barreiras que existem, que é a falta de experiência. Alguns professores eles nunca trabalharam com alunos com deficiência ou com necessidades especiais. Isso pode ser um grande desafio. Os educadores eles precisam coordenar esforços e compreender as necessidades de todos os alunos para realizar um planejamento adequado que promova o desenvolvimento de sua habilidade. Os professores eles precisam fazer o planejamento educacional individualizado de cada aluno para assim eles saberem lidar melhor com cada um. Outro ponto é incluir todos os alunos nas atividades. A inclusão escolar pressupõe que todos os alunos sejam incluídos nas atividades realizadas em sala de aula. Os professores eles precisam conhecer as potencialidades e dificuldades dos alunos com necessidades especiais, para poder buscar o apoio e os recursos necessários para incluí-los nas atividades e nas tarefas. Outro ponto que é importante falar é a falta de apoio. Muitas das vezes, os professores eles precisam de um apoio em sala de aula, um professor assistente, um acompanhante terapêutico. Como as salas de aulas podem ter muitos alunos, a presença de um professor vai auxiliar na possibilidade que o professor dê atenção especial aos seus alunos com deficiência quando precisarem. Além disso, existem as barreiras para a implementação da inclusão escolar, como crenças, que são as normas sociais, geralmente são a maior barreira para a inclusão. As crenças sobre deficiências existem e é preciso promover a informação. Os preconceitos com as diferentes podem levar à discriminação, o que inibe o processo educacional. Tem as barreiras físicas, que muitas escolas não têm instalações seguras para acomodar os alunos com necessidades especiais. Essas barreiras ambientais podem incluir portas, passagens, escadas e rampas que impossibilitam até mesmo a entrada de alguns alunos com deficiência. Existe um currículo rígido que não permite a experimentação ou uso de diferentes métodos de ensino, que pode ser uma enorme barreira para a inclusão. Planos de estudo que não reconhecem diferentes estilos de aprendizagem e dificultam a experiência escolar de todos os alunos, mesmo aqueles que não apresentam deficiência. E existem os professores, que também vencem uma barreira, que não são treinados ou que não querem ou não têm entusiasmo para trabalhar com alunos com deficiência. Pode ser uma barreira para a inclusão escolar. A capacitação profissional e o apoio da escola são fundamentais para a formação desses professores. E vem os fatores socioeconômicos, que muitas escolas não têm recursos financeiros e com isso instalações e serviços precários. Alguns fatores sociais criaram barreiras para todos os alunos e apresentam desafios que tornam a inclusão quase impossível. Tem a organização do sistema educacional. O sistema educacional centralizado raramente condizem na mudança e iniciativas positivas. As decisões vêm das autoridades com poucas ou nenhuma ideia sobre a realidade que os professores enfrentam no dia a dia. E tem as políticas como as barreiras, que muitos políticos não entendem ou não acreditam na educação inclusiva e podem atrapalhar os esforços para tornar as políticas públicas de educação mais inclusivas.
E para finalizar, trago que superar as barreiras e os desafios na inclusão escolar de alunos com deficiência exige esforço contínuo, estudo e trabalho multidisciplinar. Além disso, é preciso mudar crenças antigas e extinguir o preconceito. É importante que a família dos alunos com deficiência estejam presentes na elaboração das estratégias educacionais, assim como os profissionais que o atendam fora da escola. Enfim, é isso. Bons estudos!